Boa tarde, pessoal. É uma alegria estar aqui. Gostaria de agradecer a oportunidade à APPREM, na presença do Daniel e toda a diretoria. E agradecer ele também ao brilhante evento que está nos prestigiando, está nos apresentando aqui. Agradecer ele pelo brilhante evento que está nos proporcionando. O tema da nossa palestra é aposentadoria e pensão por morte, questões relevantes da gestão previdenciária. O palestrante é o Dr. Leonardo Mota, um exímio conhecedor da matéria. Fácil falar do doutor, tem uma excelente oratória, né? De fácil compreensão, uma excelente didática. Confesso, doutor, que tenho uma admiração enorme pelo senhor. Vou citar um pouquinho do currículo do Dr. Leonardo. Dr. Leonardo é advogado, mestrando em Direito Previdenciário pela PUC, especialista em Direção e Gestão de Sistemas de Seguridade Social pela Universidade de Alcalá, servidor licenciado do Ministério da Previdência, atua nos RPPS desde 2010. Atuou como coordenador geral de normatização e acompanhamento legal da Secretaria de Previdência, no período de 2015 a 2022. Participou do grupo de trabalho que fez as especificações e acompanhamento do desenvolvimento do novo Comprev, no período de 2018 a 2021. Foi coordenador do Comitê Técnico de Compensação Previdenciária do Conselho Nacional dos Regimes Próprios, CNRPPS, no período de março de 2021 a julho de 2022. Membro da Comissão Permanente de Acompanhamento de Ações Judiciais Relevantes Copajur e Conaprev, no período de 2016 a 2022. E professor num curso de pós-graduação de regime próprio. Então, pessoal, vamos aproveitar bem a palestra, que o doutor tem um conhecimento enorme sobre a matéria. Pedir para vocês que sobre as questões, as perguntas, as dúvidas, a gente deixar pelo final, né? Aí a gente tem um tempo adequado aí, no final o doutor tira todas as dúvidas nossas. Doutor, palavra. Oi, som. Alô, oi. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Nossa, não tinha visto, encheu aqui, hein? Obrigado pela apresentação, Cleiton, do que tem. Acho que está um pouquinho baixo, podia aumentar um pouco. Isso. Então, nossa proposta hoje aqui, agradecer o convite da APPREM, para a gente vir aqui conversar um pouquinho, né? Então, quero falar um pouquinho com vocês. E a ideia que eu pensei foi trazer esse tópico aqui, ó, impactos, né? Então, questões relevantes que a gente tem nas aposentadorias e pensões para o nosso regime próprio ali, relacionado muito à gestão. Então, a ideia não é a gente vir falar de regras. Eu acho que a gente já conversou um pouquinho sobre regras em outros eventos, né? Então, em algumas outras palestras também, vocês já viram isso, quais são as regras da emenda 103, quais são as regras anteriores, né? Então, é um pouquinho da gente falar o impacto dos benefícios na nossa gestão. Então, esse é o nosso propósito aqui. E se eu perguntar para vocês qual que é a finalidade do RPPS? O que vocês me responderiam? Pode falar, gente, não precisa ficar com medo. Conceder benefícios previdenciários, né? Pagar hoje, que a gente pode pagar só aposentadorias e pensões, né? Antes da emenda 103, a gente podia pagar outros benefícios no regime próprio, né? Depois da emenda 103, mesmo para aqueles que não fizeram reforma, eu não posso. Eu só posso conceder aposentadoria e pensão. Então, a nossa finalidade no regime próprio é conceder aposentadoria e pensão. E por que a gente não se preocupa tanto com a concessão da aposentadoria e pensão? E por que eu quero dizer que a gente não se preocupa tanto, né? Olha esse desenho. Vocês acham que o RPPS é assim? Não? Está tudo redondinho no nosso RPPS?
Não tem água? O colega falou, não tem água, né? Tá vazio. É pior do que a gente estava falando. Não. Mas olha só, por que eu quis ilustrar isso aqui? Porque eu quero conversar sobre vocês sobre os controles que a gente tem dentro do nosso RPPS. Que a legislação traz isso para a gente, né? Do que a gente vê aqui. Vamos pensar aqui. Primeiro, a legislação exige lá conselho administrativo, que a gente tem que ter, né? De conselho deliberativo dentro do RPPS, o conselho administrativo, tem conselho fiscal. A portaria do Ministério, a 1467, traz competências para esses conselheiros. Qual competência que a portaria fala? Se vocês pegarem lá a portaria e fazer uma pesquisa, você vai encontrar 43 termos de conselhos dentro da portaria. Tudo que ela fala está direcionado atuarial e investimentos. A atribuição dos conselheiros estão lá no atuarial, na parte atuarial, que eles têm que aprovar lá os parâmetros atuariais, ele tem que aprovar diversos normativos, alteração no plano de custeio, tudo isso está lá, que é competência do Conselho Deliberativo. Parte de investimentos também, tem que ter todo o acompanhamento, inclusive a gente exige um comitê de investimentos, que tem que ter uma certificação específica, né? Então, do que a gente tem ali dentro desse Conselho Deliberativo, com a sua responsabilidade de atuação perante ao RPPS. Tudo bem até aí? Outro órgão, Tribunal de Contas. Artigo 71 da Constituição, coloca lá para ele: apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de aposentadorias. E as pensões também, né? Competência do Tribunal de Contas, então, fazer o nosso registro. Todos os nossos benefícios têm que ir para o Tribunal de Contas. Tem ido todos os benefícios de vocês para o Tribunal de Contas, gente? Primeiro pergunta na gestão, né? Porque quando a gente começou agora com o novo Comprev, por exemplo, agora não, né? 2021 para cá, a gente já tem um espanto das pessoas dizerem: não, mas localizei vários processos que nunca foram enviados para o Tribunal de Contas. Né? Aqui em São Paulo, pelo menos, o Tribunal de Contas já falou que eles não multam, né? Em Minas Gerais, já vi casos do Tribunal de Contas multar porque houve um envio fora de prazo, né? Então, isso que tem essas discussões. Mas, enfim, o Tribunal de Contas é responsável por fazer o registro, né, de legalidade lá dos nossos benefícios, das nossas aposentadorias. Outro órgão, Ministério da Previdência Social. Então, tem lá artigo 9º da Lei 9717, de 98, que, com a emenda 103, passou a ter status de lei complementar, é norma geral em matéria previdenciária, né, dos regimes próprios, e a gente tem que observar. O que ela traz como princípio para o Ministério? Estabelecer parâmetros, diretrizes e critérios relativos aos benefícios. Né? Então, o Ministério vem com parâmetros gerais. Depois da emenda 103, então, que ficou ainda mais amplo a possibilidade de legislar pelos entes federativos, é mais parâmetros gerais ainda que o Ministério traz ali na parte de normativos, né, dos benefícios. Tá? Outro órgão, controles internos municipais. Aí a gente pega lá artigo 31, artigo 70, artigo 74, 75 da Constituição, artigo 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal, atribuição dos controles internos, fiscalização do município, a parte de controle orçamentário e financeiro. O controle interno atua muito nos nossos, né? Às vezes, em alguns entes tem até lá que eles vão dar pareceres dos benefícios, fazer esse acompanhamento, mas tudo relacionado a essa parte ali do controle orçamentário e financeiro dos municípios, né? Então, que está ali na própria Constituição. Por fim, mais um exemplo que eu queria trazer, CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Ela não atua diretamente conosco, né? Não atua fiscalizando os regimes próprios, não atua nem direta nem indiretamente, mas ela atua aqui para defender os nossos ativos previdenciários, digamos assim, porque ela fiscaliza todos esses fundos que a gente faz os nossos investimentos. Tá? Por que eu quis elencar todos esses órgãos aqui? E aí eu pergunto para vocês, com exceção do Tribunal de Contas, que tem aqui um fim de registro, né, da legalidade dos atos, qual outro órgão aqui que tem como competência ali, princípio deles, a parte de benefícios? Desses que a gente está citando aqui. Acho que nenhum desses a gente viu, né? Então, é mais o Tribunal de Contas, que faz o registro, que é obrigado. O Tribunal de Contas tem uma demanda grande, então não depende muito da estrutura dos estados. Alguns estados, eles conseguem olhar benefício por benefício. Outros, eles acabam fazendo a homologação ali por amostragem, né? Que tem.
E por que eu quis chamar a atenção desse desenhozinho do balde ali, do que eu quis dizer? Nós temos muito controle, né, que a legislação exige de nós, né, na parte atuarial, na parte de investimentos, e por vezes a gente esquece a parte de benefícios. Por isso que esse desenho, quando eu vi, eu falei, não, esse desenho aqui representa o que a gente quer falar. Às vezes a gente está tão preocupado em guardar a água e esquece que ela pode estar vazando aqui em algum local específico. E os benefícios é um deles. E é isso que eu quero trazer para a gente conversar alguns casos aqui, que eu me preocupo no investimento do recurso, mas eu não me preocupo, por exemplo, em defender um processo judicial de benefícios, e isso traz todo o impacto para a minha previdência. Né? Eu não me preocupo, às vezes, lá na questão das carreiras do município, que também traz um impacto para a Previdência. Então, tudo isso que a gente tem que discutir, e a nossa proposta um pouquinho aqui. Tá? Então, vamos lá. Separei alguns grandes temas, digamos. Primeiro, gestão do plano de benefícios. Antes da emenda 103, nós tínhamos, né, uma previsão. Eram regras uniformes, estavam previstas lá na Constituição, as regras para todos os servidores públicos. Deixa eu perguntar aqui para vocês. Levanta a mão, por favor, quem é daqueles municípios que já fez a reforma, que já adequou pela emenda 103. Tá, bacana. Eu acho que vai ter um terço, né, assim, do pessoal que já fez a reforma, né, adequando aqui esses parâmetros da emenda 103. Em geral, até hoje, todas as reformas que eu vi, elas seguem muito o parâmetro da emenda 103, fazendo uma adequação ou outra. Mexe, às vezes, na regra de cálculo, alguma regra de benefício, uma aposentadoria específica. Alguns aprovam reforma somente para os novos servidores, mantendo as regras de transição anteriores, né? Aí a gente fala, como é que fica o cálculo disso, né? Às vezes, né? Tem que comprovar a questão do equilíbrio financeiro atuarial. Então, o que a gente tinha antes? Eu tinha lá o artigo 40, com a redação da emenda 20, da emenda 41, né? Então, tinha lá a regra geral de aposentadoria, estava no artigo 40. Isso aqui continua válido para quem não fez reforma, né? Eu tinha a emenda 20, a emenda 41, a emenda 47, a emenda 70 e a emenda 88. Em geral, regra de benefícios estavam previstas aqui, nas regras constitucionais. A legislação municipal, ela vinha suplementando naquilo que poderia fazer. Eu não podia mudar a idade antes da emenda 103, eu não podia ter uma regra de cálculo diferenciada, né, antes da emenda 103. Agora é diferente. Agora eu tenho lá, na emenda 103, a possibilidade de edição de lei orgânica municipal para estabelecer a idade mínima. Eu tenho a lei complementar municipal para estabelecer os parâmetros, né, que são regras de cálculo, aposentadoria especial. Então, tem alguns parâmetros específicos aqui. E eu ainda posso fazer alguma coisa por lei complementar. Tudo isso está lá no artigo 40 da Constituição, a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Então, essa gestão do plano de benefícios, ela também é feita ali por nós, né? E principalmente agora, depois da emenda 103, para todos vocês que levantaram a mão, que já fizeram a reforma, é um impacto muito maior de controlar isso, a aplicação da sua legislação. E principalmente, quero bater muito nisso, na questão de judicialização. Por quê? Os magistrados conhecem um pouco de regime geral. Conhecem nada, então, de regime próprio. Com regras diferenciadas, então, a gente precisa elucidar isso para o judiciário para dizer, olha, a minha lei é diferente da legislação do Estado, da legislação do município, da legislação da União, nesses pontos. E, às vezes, pode ser os pontos que vão gerar de judicialização do que a gente tem. Então, a gente precisa trabalhar muito nessa questão da gestão do plano de benefícios, né? Então, saber conceder, olhar as regras dos benefícios previdenciários, principalmente depois da emenda 103, porque tem diferença. Costumo usar muito o exemplo. Pensão dos servidores estaduais daqui de São Paulo é uma regra diferente dos servidores do município de São Paulo, porque tem uma diferença na pensão dos servidores do município de São Paulo, que é diferente das regras do regime geral, que é diferente da regra do regime da União. Então, tudo isso a gente precisa ter esse controle um pouco melhor aqui nessa gestão desse plano de benefícios. A própria emenda 103, para aqueles que não levantaram a mão, trouxe aquela previsão expressa ali, né? Para aqueles que não fizeram reforma, continuam se aplicando as regras anteriores ao que está disposto aqui na emenda 103. Então, todo esse normativo aqui continua em vigor para aqueles que não fizeram reforma. E aí sim, eu não posso fugir desse. Eu costumo dizer assim, né? O pessoal fala assim, não, a emenda 103 só fez maldade, né?
Mas aí eles lembram, né, quando a gente vai pegar um exemplo lá, que a emenda 103 revogou, por exemplo, o parágrafo 2º do artigo 40. O que o parágrafo 2º do artigo 40 tinha? Ele falava que o benefício previdenciário não poderia ser maior do que a última remuneração no cargo. Então, por vezes, eu fazia a média, e a média dava, sei lá, 5 mil, e a remuneração do servidor era de 4 mil. Eu tinha que pagar uma aposentadoria de 4 mil, porque tinha esse limitador. A pessoa não fez reforma hoje, mas fala, não, mas já foi revogado o parágrafo 2º do artigo 40. Opa, pera. Ele foi revogado para quem fez reforma, porque a Constituição falou isso. Enquanto você não fazer reforma, aplica tudo que está ali no artigo 40. Aplica o cálculo que está na Lei 887, né, que é aqueles 80% das maiores remunerações. Então, eu não posso pegar só aquilo que é bom. Isso é um exemplo que a gente poderia dizer assim, né? Só pegar aquilo que é bom aqui para poder aplicar nas minhas normas anteriores. E essa gestão a gente precisa ter aqui dentro desses nossos planos de benefícios. Tá? Tudo bem até aí? Vamos seguir um pouquinho e falar um pouco mais aqui sobre esse tema polêmico, a averbação de tempo. Aqui é o nosso maior problema, né, que a gente tem aqui quando a gente vai falar sobre concessão de benefícios, porque a gente tem algumas dificuldades e algumas discussões com os servidores sobre essa averbação do tempo de outros regimes aqui, né? Primeiro ponto que a gente fala que é importante, né? Então receber uma CTC de um outro regime, seja do INSS, seja do Estado. A CTC, a gente costuma sempre brincar, ela é um cheque, né? Então, ela tem um destinatário e ela tem, lá na frente, um objetivo, que é... Qual o objetivo da CTC, lá na frente? Compensação previdenciária, né? Então, eu preciso, desde a origem, ter essa CTC bem estruturada, ter essa averbação feita de forma correta, para que eu não tenha problema na compensação. A gente costuma dizer que a compensação era para ser a coisa mais simples do mundo. Era para eu pegar o processo, apresentar para o outro regime, ok, te pago. Mas aqui, hoje, o que a gente tem aqui na compensação, a gente descobre muitos problemas que foram originados lá na concessão do benefício. E aí fica, como corrigir isso, né? E aí o que eu preciso, então, da CTC? Eu preciso conferir, quando eu recebo a CTC, né, os dados cadastrais, se estão todos corretos. Tem a questão de mudança de nome, que gera um grande problema, né? A mulher é casada, né, depois separou, divorciou, e aí tem essas dificuldades de mudança de nomenclatura, né? Então, eu tenho que conferir todos esses dados cadastrais, se estão todos ok, se está tudo certo. E o momento é esse, gente, a averbação. Por quê? É o momento que o servidor está ali, né, ele tem um interesse nessa averbação, qualquer problema, a gente vai devolver em exigência para que ele possa buscar, então, a revisão desse documento, e o documento vai ser revisado, porque sem isso ele não vai se aposentar. Então, o servidor vai atrás para a gente. Se eu concedo a aposentadoria, vai acontecer o quê? Lá na frente, eu tenho que chamar ele para pedir revisão. Ele vai aparecer? Em alguns casos, já faleceu, em alguns casos, ele não tem interesse, porque já está aposentado mesmo, e eu não posso simplesmente suspender o benefício, só por conta desses dados cadastrais, né? Apesar que a gente fala que vai suspender, mas a gente não faz, né? Não tem nem como escrever isso que vai suspender o benefício por conta disso, tá? Campo importante, até coloquei em negrito aqui, ó, da CTC, destinação. Esses dias mesmo uma colega mandou uma mensagem dizendo assim, não, estava discutindo aqui com um colega, e aí eu falei, entendia que sim, que era importante, o outro colega dizia que não ia fazer diferença. A destinação da minha CTC é imprescindível. Por quê? A destinação é ali o nome que eu estou dizendo, ó, essa certidão é para tal regime, e isso que dá segurança a todo o processo. Uma CTC do INSS hoje sai no meu INSS. Se eu quiser imprimir 50 vias dela, eu consigo imprimir 50 vias dela, não tem problema algum. O que me traz segurança daquela certidão ser direcionada para um regime previdenciário? É essa destinação aqui, ó. Se está lá que é para o Estado de São Paulo, não adianta eu levar para o município de São Paulo, que o município de São Paulo vai dizer, não, você não pode averbar isso aqui. Você tem que retornar e pedir a revisão da certidão para mudar a destinação. Isso é a maior segurança que a gente tem hoje. Antes ainda tinha um documento que era assinado no INSS, né, pelo gerente da agência, então você só tinha uma via original, mas hoje a gente só tem documentos ali, ficam disponíveis com assinatura digital, e aí é possível você fazer quantas cópias forem necessárias. E não se surpreendam, todo curso que a gente faz, a gente está com curso de Comprev aqui também, eu, Mário, a Viviane, todo curso que a gente vai fazer de Comprev, a gente encontra nos processos lá certidões que eram destinadas para um ente federativo e foi averbada em outro ente federativo.
é um grande problema hoje, né, que a gente precisa até conversar sobre essas revisões. Tá? Então, a destinação é importante. Outra coisa, o tempo destinado, né? Então, eu tenho aqui, dentro da CTC, o tempo que é destinado para nós. CTC do INSS, por exemplo, traz uma grande observação lá. Conta lá, a pessoa tem 10 anos de tempo de serviço. A pedido da requerente foi destinado tantos anos. Às vezes, destina 5 anos, no período de tanto a tanto, por exemplo. Né? Nesse caso, o que acontece? Eu só posso averbar 5 anos? Mas a CTC falou em cima que era 10, mas embaixo eles dizem que só estava destinando para você 5 anos. E é comum pegar processos hoje que a pessoa averbou erradamente os 10 anos. Tá? É comum que a gente tenha ali. Então, eu tenho que ler a certidão, eu tenho que conferir isso. E na averbação é importante. Né? Então, o servidor até mesmo contar, né, o período que ele precisa. Às vezes, ele não vai precisar dos 10 anos. Então, ele só vai precisar de 5. Então, revisão da CTC para que venha ali só o período ali desses 5 anos. Tá? Outro ponto importante, fracionamento da certidão, do período lá, do outro regime. Pode fracionar? Pode. Agora, se vai fracionar para 2 regimes, então a certidão tem que vir com o período. De tanto a tanto vai para o município tal, de tanto a tanto vai para o outro município. Qual o tempo que eu vou aproveitar? Aquilo que foi destinado para mim. Né? Então, unicamente eu tenho que estar de olho no documento. É o documento que vai me trazer ali essa indicação. Outro problema que tem em comum, e é uma exigência da certidão, então desde 2008 a gente tem a portaria 154, que estabelece esses parâmetros lá, que é o modelo de certidão para os regimes próprios, é a questão de homologação das certidões. Ela tem que ser homologada pela unidade gestora. Né? E não sei porquê, até me pergunto às vezes, no estado de São Paulo a gente tem muito caso disso, né? Eu fico brincando com as colegas e falo, como que acontecia isso? Né? Porque tem certidões que são recebidas por outros regimes sem homologação. Eu falo, mas por que no estado de São Paulo, como é que eles fazem? Quem faz a CTC é o órgão, e aí manda para a SPPrev homologar. Mas não sei o que acontece, que o servidor consegue obter essa certidão antes da homologação da SPPrev e a verba no outro regime. Aí, na hora da compensação, não acha a homologação lá. Não tem a homologação da unidade gestora, que é obrigatório, está no normativo. Né? O ideal não é entregar, então, esse documento para o servidor antes dele estar completamente pronto. Né? Então, o órgão deveria encaminhar direto para a SPPrev, e aí sim ele faz a homologação e de lá entregar, disponibilizar a CTC. Mas a homologação é importante a gente olhar, né? É importante a gente acompanhar e tem que ter no documento. Essa homologação ali tem que ser homologada pela unidade gestora quando não foi emitida pela própria unidade, do que tem. Tá? Quer comentar? Pode ser para o final? Te passo? Não. Isso. Manda para a SPPrev, isso. Hoje está assim, mas no passado acontecia de alguém conseguir antes da homologação da SPPrev. Não sei porquê, entendeu? Outro problema, outra questão, né, que a gente tem que olhar na CTC, base de remunerações. Né? Tem que vir ali as remunerações junto com a CTC. Desde julho de 94 para cá, eu tenho que elencar todas as remunerações. Não tenho essa informação. Vamos lá pegar no normativo da CTC, seja lá o normativo do INSS, seja o normativo dos regimes próprios. Tem regra para se aplicar nesse caso. Tá? Do servidor público é muito difícil a gente não ter, digamos. Eu não tinha a remuneração que ele recebeu naquele mês. Tá, então vamos colocar a remuneração do cargo efetivo dele. Qual era o cargo efetivo? E a remuneração do cargo efetivo do servidor está onde? Está na lei. Vamos pegar a remuneração da lei, vamos colocar ali. Em último caso, você colocaria ali a informação de salário mínimo. O INSS tem no normativo que eles têm que fazer exigência para o segurado, às vezes, apresentar lá a contra-cheque, algumas informações que ele possa comprovar. Se não identificar, também tem no normativo ali que você vai colocar salário mínimo para esse período. Mas eu não posso vir sem base de remuneração. Porque isso é essencial para nós. Mas aí vou conceder por integralidade. Tudo bem. Aí acaba que você utiliza a última remuneração. Mas você não sabe. O servidor, às vezes, pode chegar lá na frente e pedir uma média. Conceder um benefício de uma média. Na União, né, a gente tem visto agora uma onda, digamos, de servidores federais que, mesmo tendo direito à integralidade e paridade, estão abrindo mão para se aposentar pela média. Por quê? Porque na União nós não temos reajustes anuais.
né? Alguns municípios concedem reajuste todos os anos, pelo menos a inflação. A União nem a inflação concede. O último reajuste da União tinha sido em 2015, teve um ano passado e agora estão nessas discussões. Então, quando você faz a atualização das remunerações, como você traz sempre o índice de inflação, pelo menos, acaba que a média dá maior do que a integralidade. Então, tem casos assim na União. E acaba que, então, pode ser que seja necessário ter essas informações ali para conceder um benefício no futuro, mesmo que a pessoa tenha entrado antes de 2003. Tá? Especificação de tempos especiais, isso é muito importante, né, do que tem ali. Se a pessoa trabalhou, é exposto a agente nocivo, se é uma pessoa com deficiência, a certidão tem que vir com um tempo específico, falando quanto tempo, de quando a quando foi ali exposto a agente nocivo. Quem faz esse reconhecimento? O próprio ente federativo lá, ou o regime geral, tá? Onde ele estava vinculado. Lá que vai fazer esse reconhecimento. Vai ter todo o trabalho, PPP, LTCAT, para fazer o reconhecimento. Depois, atesta na certidão. A certidão nunca vem convertida, né? Ela vai vir ali com um tempo comum. Vamos falar um pouquinho mais à frente sobre essa questão de conversão também. Mas é importante que na certidão esteja especificado. Se não vier especificado, o tempo vai ser como um tempo comum. Então, se eu recebo uma certidão hoje, vejo que é um profissional exposto a algum agente nocivo, por exemplo, o ideal é que você já devolva pedindo a revisão, para que eles façam um reconhecimento lá pelo INSS. Numa oportunidade de orientação aos servidores, alerte a eles. Olha, se você quer uma CTC do INSS com um tempo especial, tem que indicar, você tem que fazer a indicação que é com tempo especial, para que possa seguir o rito de passar pela perícia médica ali do INSS. Tá? Então, são alguns pontos que a gente precisa observar ali ao receber uma CTC. Isso faz parte da nossa gestão aqui de benefícios, porque isso aqui pode gerar uma concessão errada de benefício previdenciário. Tá? Então, a gente tem que pensar muito nisso aqui. Outro ponto, a averbação é uma decisão do servidor. Então, eu tenho que orientar o servidor a trazer essa CTC com antecedência. Né? É comum que chegar lá para vocês, regime próprio, e falar: conta aí, eu quero me aposentar. Aí você conta e fala: olha, falta 5 anos. Não, mas eu tenho 5 anos do INSS. Aí você fala: então vai lá buscar a CTC. Aí ele vai no INSS. Pede a CTC, lá demora um pouquinho, né? 3 meses, 6 meses, depende muito da região. E aí ele fica com raiva, achando o quê? Que a culpa é de vocês, que não quer conceder o benefício para ele, né? Então, eu sempre falo para o pessoal, numa oportunidade de capacitação, algum informativo para os servidores, já oriente. Você sabe que vai se aposentar aqui no município? Mas eu vou me aposentar daqui a 5 anos. Ok, mas já peça a CTC agora, se você já tem certeza que vai se aposentar aqui conosco. Né? Por quê? Porque assim, se vier a CTC, vai demorar um pouquinho para sair. Se vier errado, a gente vai ter que pedir revisão, que vai demorar mais um pouquinho ainda. Então, a gente já ajusta esse processo todo para lá. Por que eu falo se ele tiver certeza ali? Porque a gente, às vezes, tem aquelas pessoas que ainda estão fazendo concurso. Né? Está lá no município, mas está fazendo concurso para outro local. Esse aí, realmente, eu acho que não compensa, porque vai ficar pedindo revisão de CTC sempre. Né? Então, isso aí poderia esperar um pouquinho mais, a decisão de onde ele vai ficar, e aí sim, ele poderia ali buscar a CTC definitiva para poder averbar com antecedência no seu regime. Tá? Então, oriente sempre essa questão dos servidores. Tá? E o servidor que decide qual que é o tempo que ele vai trazer. Né? Então, ele tem que fazer esse cálculo ali, para que ele possa decidir lá como que é a destinação desse período. Tudo bem? Atenção a tempos concomitantes. Né? Então, isso a gente precisa ter muita atenção. Por quê? A legislação veda expressamente a averbação de tempo concomitante. Então, se eu tenho um tempo do regime que é concomitante ao meu próprio ente federativo, eu não tenho por que averbar. Tá? Não, mas eu queria averbar porque assim, eu tiro o meu e deixo o do INSS que eu ganho a compensação previdenciária, né? Não, não existe, tá? Não existe isso. Outra coisa que já surgiu essa dúvida, e o pessoal vem trazendo muito assim, não, tudo bem, o tempo é concomitante, mas eu quero averbar só a remuneração para melhorar a média dele. Não, não existe averbação de remuneração. Existe a averbação de tempo de contribuição para outro regime. Então, não existe essa possibilidade de você trazer só o valor da remuneração para melhorar a média.
Tá? Eu averbo o tempo e, consequentemente, se traz as remunerações desse período. É assim que vai gerar uma compensação ali. Então, muita atenção a esse tempo concomitante. No próximo, no outro slide, a gente vai falar sobre gestão de contribuições. A gente vai voltar um pouquinho nessa questão aqui sobre contribuição lá dos servidores cedidos, dos licenciados, né? Então, aí a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Certo? Conversão de tempo especial em comum, né? Então, a gente sempre tinha o quê? Aquela discussão, olha, tempo ficto foi vedado pela Constituição desde a emenda 20 de 98. Não posso fazer conversão de tempo especial em comum. Até que o Supremo veio e trouxe essa decisão para a gente. Tema 942 do STF determinou que sim, nos regimes próprios, até 13 de novembro de 2019, eu posso sim converter o tempo especial em comum. Por quê? Porque eu aplico a regra do regime geral. E a regra do regime geral era que poderia se converter tempo especial em comum. Isso era a súmula vinculante 33, né? Do que a gente tem ali. Quem não fez reforma, continua aplicando a súmula vinculante 33. Né? Então, continua aplicando as regras do INSS. Quem fez reforma aplica as disposições da sua legislação. E boa parte, até hoje, não vi ninguém fazendo nada diferente nessa questão aqui dos agentes nocivos. Né? Todo mundo adotando a mesma regra da União ali nesses parâmetros. Tá? Então, aqui, essa conversão de tempo especial comum, é bom observar lá o que está no artigo 172 da portaria do Ministério. Por quê? Ela já trouxe o normativo do regime geral para cá, para dizer como que a gente vai aplicar essas disposições até 13 de novembro de 2019. A partir do dia 13, nem o regime geral converte mais. O regime geral já veio expressamente com a emenda 103, dizendo que não tem conversão mais. Nos regimes próprios, o Supremo falou assim, olha, a lei de cada ente federativo é que vai decidir isso. Né? A gente tem que lembrar, eu posso fazer uma lei diferente? Até posso. Mas o artigo 40 tem um princípio maior, que é o quê? O equilíbrio financeiro e atuarial. Se você conseguir comprovar efetivamente esse equilíbrio financeiro atuarial, é o que você poderia ter até uma norma um pouquinho diferenciada aqui. Tá? Mas atenção nessa conversão. É conversão de exposição aos agentes nocivos. Eu não tenho conversão de magistério, eu não tenho conversão do tempo ali de deficiência para tempo comum, eu não tenho conversão, até esses dias o Magadá comentou de um caso ali de policial, de militar, queria converter em tempo comum. Né? Não tenho conversão para essas hipóteses. Aqui, ó, o tema do Supremo é exclusivamente para a conversão da exposição a agentes nocivos. A súmula vinculante 33 é o que a gente vai aplicar aqui. Tá? Então, vamos observar o que está ali no 172, que tem os fatores todos que a gente vai aplicar nessa conversão. Tudo bem? Certidão de tempo de serviço militar também. A portaria 1467 tem lá a previsão, né, de você aplicar o artigo 182 e seguintes da portaria para a emissão das certidões. Por quê? Nós precisamos de informações para conceder o benefício. Hoje eu concedo um benefício com tempo militar. Então, por exemplo, se um policial militar sai do estado e passa num concurso no seu município, a gente vai contar esse tempo, mas hoje eu ainda não tenho a compensação. Por que eu não tenho ainda? Porque o sistema não foi preparado para isso, não tem uma regulamentação específica. Hoje os militares não podem estar mais no regime próprio, desde 2019 também. Né? Eles têm o quê? Um sistema de proteção social dos militares. E é esse sistema que precisa pagar essa futura compensação e que não foi regulamentado ainda. Mas, por padrão, a certidão vai seguir aqueles mesmos padrões que estão lá na 1467, para que a gente possa averbar esses períodos. Então, atenção, porque aquelas informações que estão lá vão fazer diferença para a gente aqui na concessão do benefício. Por isso que a gente tem um modelo entre os regimes próprios e também se aplica ao tempo de serviço militar. Tudo bem? Desaverbação do tempo de contribuição. Tema polêmico que a gente sempre tem discutido sobre isso. Por quê? Uma vez averbado, nunca mais pode desaverbar? Depende, é o que a gente fala aqui, tá? Por quê? Lá no artigo 96 da 8.213, ele vai dizer, olha, o tempo que foi averbado, ele não poderá ser desaverbado se tiver gerado efeitos financeiros para o servidor. Efeitos financeiros, não falei efeitos previdenciários. Então, não é só aposentadoria e pensão, né? Não é só o abono de permanência. Se a averbação gerou anuênio, quinquênio, sexta parte para esse servidor, isso também não pode ser mais desaverbado.
Ah, mas ele não precisa daquele tempo para implementar os requisitos mínimos para aposentadoria. Mas ele averbou antes e aquela averbação gerou efeitos financeiros para ele. E ele não pode mais desaverbar. Então, é um grande desafio que a gente sempre tem. Avaliar se aquela averbação gerou algum efeito financeiro. Se gerou, vamos negar a desaverbação, dizendo, não pode mais. Né? Ah, mas eu tenho mais de 35 anos de contribuição, mas gerou esses efeitos financeiros. É muito comum, o servidor faz o quê? Averba CTC, aí tem 5 anos. Aí, com isso, ele passa a receber abono de permanência. Aí ele fica mais 5 anos trabalhando, né? Aí fala, não, agora eu não vou me aposentar, não quero mais não. Me devolve os 5 anos do INSS, que agora eu vou me aposentar com os 35 anos de município e pronto, ficou tudo certo. Não ficou. Ele só recebeu os 5 anos de abono de permanência porque ele averbou aquele tempo. Senão ele nem iria ter recebido o abono de permanência nesse período. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado nessa desaverbação, porque ela gera até impactos na questão da compensação previdenciária futura. Tá? Outro tema agora para a gente falar, gestão das contribuições previdenciárias. Tem alguém aqui que é conselheiro de RPPS? Conselheiro? Ah, muito bem. Então vamos lá. Vou dar dever de casa para vocês, digamos, né? Vamos pensar aqui sobre a gestão das contribuições. Por quê? Eu preciso fazer um acompanhamento, né? A gente faz o acompanhamento em geral do repasse das contribuições patronais dos servidores. Até porque nós temos que declarar para o Ministério da Previdência, bimestralmente, se houve o repasse das contribuições, né? Então, geralmente, lá no DIPR, a gente faz esse acompanhamento. Mas, além disso, né, que eu quero trazer para vocês, é aquilo que pode trazer impacto na concessão de benefícios. Lógico, esse aqui traz. Se não tiver dinheiro, eu não pago, né? Como é que eu pago a aposentadoria e pensão? Né? Então, tem que ter ali o repasse mensal das contribuições. Primeiro, vamos tratar alguns tópicos que são diferenciados, né? Contribuições dos servidores cedidos. Tá? Não importa se é com ônus ou se é sem ônus para o município, servidor cedido continua vinculado ao regime próprio de origem. Ele continua vinculado ao seu regime próprio. As contribuições têm que ser repassadas para o seu município. Quem vai repassar? Aí sim vai importar se é com ônus ou se é sem ônus para o município. Por quê? Porque se o município cedeu um servidor e ele ficou responsável por pagar a remuneração ainda, por algum acordo que ele fez, não sei que sessão foi essa, então ele fica responsável por repassar as contribuições previdenciárias para vocês. Seja patronal, seja do servidor. Ele não continua pagando, né? Mas, em geral, as nossas sessões são sem ônus. Eu cedo uma pessoa para um outro município, eu cedo para o Estado, e quem vai pagar a remuneração é aquele outro ente federativo, né? E aí que está o nosso grande problema. Esquecemos, às vezes, de acompanhar esses repasses e até de receber essas contribuições previdenciárias. Então, é importante, por que eu perguntei dos conselheiros? É importante os conselheiros também cobrarem isso dos gestores de RPPS para saber, nós estamos fazendo o efetivo acompanhamento do repasse das contribuições previdenciárias dos cedidos? Estamos cobrando, por exemplo, um município do lado que tem um servidor tal que está trabalhando lá, né? Então, nós precisamos receber. Acontece muitos casos, né? De ter o quê? A pessoa fica 8 anos, 10 anos no outro ente federativo, volta para cá e quer se aposentar. Aí você vai olhar e falar, opa, não teve contribuição nesse período. E aí? Mas ele continuou vinculado ao seu regime próprio. Ele estava só cedido a outro regime. Então é importante o quê? O dever de casa que eu falei para vocês. Pede para a prefeitura a relação dos servidores que estão cedidos. E vamos começar a acompanhar isso para saber se está sendo feito o repasse dessas contribuições. Tá? Então, para vocês acompanharem isso dentro do RPPS. Tá? Então, isso é muito importante ali para evitar problemas. Se eu não acompanho isso, e eu vou descobrir isso lá 10 anos depois, o que vai acontecer? Eu vou ter que reconhecer esse tempo sem contribuição, né? E vai acontecer o que com o meu déficit atuarial? Cada vez pior nessa situação. Tá? Então, por isso que é importante ter essa rotina aqui. Tudo bem até aí? Outro grupo, servidores licenciados. Aqui já é um pouco diferente. Tá? Por que aqui já é um pouco diferente? Porque aqui vai depender muito da sua legislação. O que a sua legislação fala sobre isso? Né? O servidor licenciado lá, sem remuneração, em geral, né, a legislação vem dizendo se a contribuição é facultativa ou se é obrigatória. Eu estou licenciado da União.
Na União, fala a legislação que a contribuição é facultativa. Eu tenho que optar se eu quero contribuir ou não. Fiz minha opção, estou contribuindo para a União todos os meses lá para o meu regime próprio de previdência. A mesma coisa que vocês têm que olhar na legislação de vocês. Se a legislação fala que ela é obrigatória, tenho que fazer a cobrança mensal das contribuições dos servidores licenciados. Se ele é obrigatório, ele tem que me pagar todos os meses. E isso é responsabilidade lá do RPPS, né? Porque vocês têm que fazer essa cobrança. Ah, mas a prefeitura pode fazer? Se vocês fizerem um acordo com eles, ok, mas eu entendo isso aqui como responsabilidade de vocês, tá? Porque o servidor licenciado, sem remuneração, se é obrigatório, vocês teriam que cobrar todos os meses essas contribuições. Tá? Ah, não, a minha legislação fala que é facultativo. Então, vou ter que ter o termo de opção do servidor lá. Se ele optar por contribuir, todos os meses ele tem que repassar a contribuição para o RPPS. Se ele não optar por não contribuir, então se ele optar por não contribuir aqui, o que vai acontecer? Ele fica sem contribuir para o meu regime. Em geral, aqui tem uma polêmica, né? Porque se coloca ali, se você não contribuir, você vai perder o vínculo com o regime previdenciário. Há uma discussão jurídica sobre isso, né? Porque ele não perdeu o vínculo dele do cargo efetivo. E para que nós possamos ser segurados do regime próprio, o que é exigido no artigo 40? Ser servidor titular de cargo efetivo. Ele continua, ele só está licenciado, né? Então, há decisões judiciais que negam, há decisões judiciais que mandam nós concedermos benefícios, mesmo para servidor que estava licenciado sem contribuir aqui, tá? Então, é muito polêmico dos que tem aqui. Em geral, o ideal seria o quê? Condicionar a licença à contribuição. Eu só concedo a sua licença se você contribuir para o RPPS. Outra discussão que tem aqui nessas contribuições é se ele contribui sobre a patronal ou só sobre a do servidor, né? Há decisões judiciais que entendem que não pode contribuir sobre a patronal, né? Outros que permitem, que você pode contribuir patronal e servidor. Na União, graças a Deus, digamos assim, é só servidor, não paga patronal, pelo menos, né? Então isso é bom, para mim é bom, digamos, né? A União continua pagando lá a parte patronal. Tá? Aí, no caso, o ente é obrigado a continuar pagando, né? Se eu fiz a opção, o ente tem que continuar passando as contribuições previdenciárias, tá? Do que tem aqui. Então, muita atenção aqui no servidor licenciado para vocês observarem a responsabilidade, se ele tem que contribuir ou não. Porque é a mesma coisa. O tempo vai ter que ser reconhecido se for ali contribuição obrigatória e vocês não cobrarem, principalmente, tá? Outra categoria. Servidor que está exercendo um mandato eletivo, tá? Muito importante a gente acompanhar aqui. Em geral, nas câmaras a gente sempre tem pelo menos um servidor como vereador, né? Ou ele que sai como prefeito, ou até para deputados ali, né? E a gente acaba esquecendo, às vezes, de fazer esse acompanhamento. O exercente de mandato eletivo continua vinculado ao seu RPPS, tá? É vinculado ao seu regime próprio. A emenda 103 até reforçou isso para nós ali. A única exceção que a gente vai ter, né, é um vereador que possa, né, exercer concomitantemente, que possa exercer ao mesmo tempo, vamos mandar a palavra, né, o cargo efetivo e o mandato de vereador. Então, em alguns casos, prefeitura, municípios, às vezes pequenos, que tem sessão uma vez por semana à noite, ele consegue exercer o cargo efetivo. Por esse cargo efetivo, ele continua contribuindo para o regime próprio e, pelo mandato de vereador, como ele exerce junto com o cargo efetivo, ele vai contribuir para o regime geral. É a única exceção. Todos os outros, se o vereador não pode compatibilizar o horário para exercer cargo efetivo, se ele é prefeito, se ele é governador, deputado, estadual, federal, senador, presidente da República, se ele tem um cargo efetivo no seu município, continua vinculado lá ao seu RPPS. As contribuições têm que ir para vocês. Vocês vão conceder a aposentadoria desse servidor, tá? Ah, mas nessa hipótese aqui, ou até mesmo do cedido lá em cima. O servidor ganhava R$5.000 no meu município, ele foi exercer o mandato eletivo, vai ganhar agora 15 mil. Foi cedido, vai ganhar 10 mil. Sobre o que ele vai contribuir? A sua legislação é que vai determinar isso também. Se a sua lei possibilitar que se contribua sobre parcelas temporárias, ele poderia contribuir sobre o valor que excede a remuneração do cargo efetivo para fins de média.
Vai ajudar ele a melhorar a média dele. Tá? Se ele vai ter integralidade lá na frente, nem compensa, né? Porque integralidade é remuneração do cargo efetivo. Tá? Agora, se sua lei não permite essa contribuição, ele vai ter que contribuir sobre a remuneração do cargo efetivo. Tá? Então, tem que observar a lei de vocês, o que vai dizer isso, se pode ou não contribuir. Um impacto, né? Se a sua lei permite ele optar, a patronal também tem que acompanhar ali esse valor que ele está contribuindo aqui. Tudo bem? Contribuições, então, é importante a gente ter essa gestão. Tá? Então, descobrir ali os cedidos, os licenciados, os que exercem mandato eletivo e começar a acompanhar esses repasses da contribuição. Conselheiros, pedir esse acompanhamento dos nossos regimes próprios. Nós temos esse acompanhamento? Talvez... Tem regime próprio que a gente tem ali, né, que a estrutura é de 2 pessoas, 3 pessoas, é muita coisa. Eu não consigo acompanhar mensal, mas bimestral, trimestral, pelo menos, você consegue ir recuperando e fazendo esse acompanhamento aqui desses valores. Tá? Tudo bem? Vamos agora entrar diretamente em alguns impactos na concessão de benefícios, do que tem ali, né? A avaliação das regras de aposentadoria. Né? Então, eu preciso, na concessão, saber avaliar qual regra que a pessoa vai ter direito. Regra de transição ou apenas regras gerais? Aqui no estado de São Paulo, a gente tem aqui, para alguns municípios, muito a mudança, né, do regime seletista para o regime estatutário, que ocorreu depois de 2003. Né? Então, aí vem, essas pessoas podem se aposentar com integralidade e paridade, pode ter a emenda 41, a emenda 47 ou não. As emendas sempre foram direcionadas àqueles que tenham ingressado em cargo efetivo no serviço público lá, antes das emendas, antes de 31 de dezembro de 2003. Então, se eu fiz uma migração, uma transposição do seletista para o estatutário depois de 2003, eu não tenho direito à integralidade e paridade desses servidores. Eles caem nas regras gerais. Tá? Isso, para quem não fez reforma ali, eu vou aplicar a emenda 41 e 47 somente para servidor titular de cargo efetivo antes de 31 de dezembro de 2003. Tá? Então, eu tenho que ter esse acompanhamento e avaliando ali efetivamente quais são as regras. Direitos na regra de transição. Eu tenho regra de transição. Para quem não fez reforma, né? Vamos falar assim, para quem não fez reforma, eu tenho regra de transição de agente nocivo? Não tenho. Por quê? Porque lá em 2003 não tinha nem sido regulamentado. Em 2019 também não tinha sido regulamentado, né? A gente faz pela súmula vinculante. Aquele projeto de lei complementar previsto na Constituição nunca saiu. Ficou andando lá no Congresso e nunca saiu. Então a gente não tem. E quais regras, né? Qual que é as regras que dão direito à integralidade? Somente as regras de transição, que está na 41, que está na 47, lá são as únicas regras que dão integralidade para os servidores públicos. E a regra do servidor público na aposentadoria especial está no artigo 40. A regra de cálculo do artigo 40 é média. Então, é a discussão que a gente tem aqui, sempre nessa questão. A pessoa entrou antes de 2003, vai sair na especial. Tem integralidade ou não? Né? Não tem que ter. A regra onde dá integralidade é só nas regras de transição. É uma discussão que tem sobre isso, né? O pessoal judicializa muito isso, e é importante a gente fazer essas defesas. Né? É importante a gente trabalhar em conjunto com as nossas procuradorias, com os nossos advogados, para que eles levem isso a conhecimento do judiciário, para que ele tenha conhecimento e decida com base nesses argumentos que a gente tem ali sobre a previsão própria da lei. A lei não dava integralidade para essas pessoas. Se ele quiser sair na regra da 41, da 47, ele vai ter integralidade? Sim, se ele implementar os requisitos que estão lá, que é um tempo maior de contribuição do que a regra especial, né? Então, tudo isso que tem de diferença aqui, tá? A idade que é diferente, a idade que tem, né? Na regra da especial, do agente nocivo, nem tem idade, né? Do que tem ali, tá? Direito adquirido à aposentadoria, né? Então tem muito isso. A pessoa implementa. Agora, quem fez reformas, principalmente, né? A pessoa implementou os requisitos lá antes da sua lei, né? Que aí você tem ali o direito adquirido mesmo para essas regras, e aí ela quer contar o tempo posterior ao implemento da lei. Né? Então é aquela coisa, misturar os dois regimes, que é o quê? Melhorar cada vez mais o seu benefício. Então a gente tem que estar atento a isso. Olha, direito adquirido é naqueles que você implementou todos os requisitos antes da lei. A partir da sua lei, então, cada um aqui, se a gente perguntasse, todo mundo que fez reforma, vai ter uma data diferente, né? É bem complicado dizer. Na União, é 13 de novembro de 2019.
Aí você tem ali o primeiro estado que fez, foi o estado do Acre, acho que foi final de novembro. Então já começa a ter essas diferenças. Cada um vai ter ali a sua data definida ali para poder definir o seu direito adquirido. Então, a gente tem que estar atento a isso. Então, observar que as regras do direito adquirido eu sigo com a norma que era prevista naquela época. Eu não vou misturar, não vou fazer regime híbrido aqui para dizer, não, eu pego um cálculo daqui para aplicar na regra anterior. Não, não é possível. O Supremo já traz diversas decisões nesse sentido, que a gente não pode misturar esses regimes híbridos aqui. Tudo bem? Atualizações de dados, isso aqui é importante para a gente, tá, gente? Na concessão também, falamos lá na CTC, mas na hora da concessão, verificar se os dados cadastrais das pessoas estão certos, né, na Receita Federal, se o nome está correto, data de nascimento está correto. É uma coisa simples de fazer, é um processo simples até. Você faz a consulta no site, se tiver errado, você já abre exigência para a pessoa corrigir. Corrige na Receita, em 2 dias já está lá no site disponível para vocês e evita um grande problema para a gente lá na compensação. Porque quando os dados cadastrais estão errados, o INSS nega, o outro regime nega a compensação, porque tem dúvida nos dados cadastrais. Então, as dificuldades que a gente tem aqui desses períodos. Então, na concessão, inclua ali, como rotina de concessão de benefício, conferir os dados cadastrais dos servidores de vocês, tá? Tempo de magistério para aposentadoria. Tem alguém que é professor aqui? Ó, tem muitos, não podemos falar mal dos professores, então, né? Brincadeira. Mas, assim, tempo do magistério, grande discussão que tem, né? O tempo que a pessoa estava trabalhando na Secretaria de Educação, conta como tempo de magistério ou não conta? Nós temos lá, no artigo 164, parágrafo 1º da portaria do Ministério, já traz o conceito do que é tempo de magistério, que é com base no entendimento do Supremo, que é com base ali com o entendimento que está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Tempo de magistério, educação, ensino fundamental, médio, infantil, fundamental e médio, no âmbito escolar, exercidos até pela emenda 103, pelo cargo de professor. Aqui em São Paulo, sei que muitos municípios têm, às vezes, o concurso de diretor de escola, né? Então, você faz um concurso para diretor, para coordenador pedagógico. Esse cargo não tem direito à aposentadoria reduzida do magistério, porque a Constituição colocou que é o professor, né? Então, o professor, se ele se afasta para exercer, né, como diretor, ok, né? Então ele tem um cargo de professor, está no ambiente escolar, está sendo diretor, está sendo ali o coordenador pedagógico. Agora, se ele não tem o cargo de professor, né, então você já não pode dar essa redução aqui para a aposentadoria do magistério, tá? Então temos que estar atentos a isso, a esse acompanhamento aqui de tempo de magistério. Tudo bem? Concessão de aposentadorias especiais, agentes nocivos e deficiência. Quem fez reforma tem até a parte de deficiência. Quem não fez reforma só concede por agentes nocivos por força da súmula vinculante 33. Então, eu tenho que conceder obrigatoriamente esses benefícios, né? Então, tenho que estar atentos lá às regras. Se eu vou conceder uma aposentadoria especial, eu preciso ter todo aquele trabalho anterior à concessão do benefício, que é o quê? Comprovar a exposição daquele servidor. Como eu vou comprovar a exposição? Eu vou comprovar com o PPP, com o LTCAT, todos os documentos da época, para poder efetivamente fazer a exposição daquele servidor e aí sim caracterizar ele com exposição de agente nocivo e poder conceder aquela aposentadoria. Tá? Então precisa ter isso aqui. Isso a gente não tem nos municípios, é muito difícil, né? Nós não temos uma cultura já de emitir esses documentos desde o passado, então isso é muito difícil para nós e a gente acaba tendo que fazer agora. E aí você tem, às vezes, um engenheiro de segurança do trabalho no município que não quer emitir laudo, né, dos períodos passados. Aí o que o pessoal acaba fazendo muito? Contratação de empresas que fazem a emissão disso. Sem isso eu não consigo conceder, né? Não sei, o tribunal daqui exige que vocês mandem PPP, LTCAT para eles? Sabe? Alguém já concedeu? Alguém já concedeu uma aposentadoria para agentes nocivos aqui? Ninguém? Vocês? E o tribunal pede o LTCAT, o PPP? Excelente, é bom pedir para acompanhar mesmo, né? Porque senão o pessoal vai conceder sem fazer essas análises específicas aqui. Súmula vinculante 33, então, determina que eu tenho que conceder para todo mundo. Súmula vinculante aqui no agente nocivo. Quem fez reforma aplica a sua regra, quem não fez, aplica a súmula vinculante, que determina aplicar a regra do regime geral.
Deficiência, pessoa com deficiência, a emenda 103 passou a responsabilidade para os entes federativos regulamentar. Então, quem não fez reforma, não concede pessoa com deficiência. Ela tem que ingressar com mandado de junção, para que aí sim, o Tribunal de Justiça reconheça o direito dela e você determine a concessão do benefício. Esses dias, um colega comentou que teve um mandado de junção que determinou o município fazer lei. Não mandou conceder o benefício, avaliar a concessão. Eu lembrei da súmula vinculante 33 até, porque no início o Supremo fazia isso, né? Mandava para o Congresso, falava, Congresso, faça a lei. E ninguém fazia nada. Até que o Supremo mudou a posição e falou, não, agora eu vou determinar que você aplique a norma do regime geral. Nesse caso desse segurado, desse servidor, talvez, ele vai ter que precisar que o advogado recorra, ou então de um novo processo, se já tiver perdido os prazos, para quê? Para que determine que conceda pelo menos com a regra do regime geral. Esse deve ser o pedido, né? Senão a gente não consegue fazer. Se mandar um município fazer lei, vai ficar lá esperando o município fazer lei, né? E a gente não vai conseguir conceder. Então, muita atenção a essa parte aqui da deficiência também, tá? Aposentadorias por decisão judicial e pagamentos retroativos. Primeiro, falar sobre esse primeiro termo aqui, que a gente até comentou. Decisões judiciais, o que a gente faz? Cumpre, né? Porque ninguém é doido, né? Ninguém quer ir preso, então a gente não vai deixar de cumprir. Mas a gente precisa sempre, gente, trabalhar junto com a nossa procuradoria. Para quê? Subsidiar a procuradoria com informações, subsidiar com essas decisões. Por exemplo, nós estamos aqui no Congresso e temos acesso a algumas informações que às vezes o procurador não sabe lá. Você pode dizer, olha, eu vi no Congresso que a gente podia defender tal matéria em tal sentido, né, para ele poder especificar. Se tiver condições, né, se tiver condições de fazer, façam cálculos atuariais do impacto para demonstrar para o juiz, olha, conceder uma aposentadoria dessa forma vai gerar um impacto de tanto aqui para o nosso RPPS, né? Então, ajudar sempre ali no subsídio e pedir para o procurador sempre atuar, então, lá, né, junto com o magistrado, né, no sentido de orientar, de fazer memoriais, chamar atenção para aquela nossa defesa, para aquela nossa tese, para a importância que isso vai trazer para o regime próprio e, principalmente, o que eu gosto de chamar atenção, é a diferença de regimes previdenciários. Uma regra do regime geral eu não posso aplicar numa regra do regime próprio, assim como uma do regime próprio eu não posso aplicar no regime geral, tá? Porque o grande problema que a gente tem sobre isso aqui, que a gente fala sempre, é o quê? Aí vem lá, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez que você negou, o servidor continuou trabalhando ali, aí você foi lá e ele foi lá e judicializou. Aí consegue a decisão judicial que manda pagar retroativo para ele, né? Aí a gente fala, tá, mas eu tenho lá, parágrafo 10 do artigo 37, ele recebeu a remuneração do cargo, como é que eu vou pagar um retroativo para ele desse período? Né? Se eu tenho aqui, já durante todo esse período de discussão do processo judicial, ele continuou recebendo a remuneração do cargo dele. O recurso público foi pago ali, foi utilizado para pagar esses benefícios, o valor que ele recebia. Não tem que ter retroativo. A decisão judicial vai determinar que conceda o benefício. A partir do momento da determinação, eu vou conceder, posso recorrer, mas não tem que se falar muito retroativo aqui, porque se você vai ter que fazer compensação dos valores, dá muito trabalho até isso, né? Mas teria pelo menos que o juiz autorizaram a compensação pelo menos desses valores, né? Que pode ter essas diferenças aqui, tá? Mas muita atenção para a gente trabalhar em conjunto sempre com a procuradoria, porque é o interesse nosso do que tem aqui. Discussão sobre aposentadoria por incapacidade ou antiga invalidez e a data de início do benefício, né? Quem determina ali a data de início, né? A perícia vai fazer a avaliação, né, para poder dizer ali a data de início. Então, é uma discussão que a gente tem a partir de quando começou a aposentadoria por invalidez, né? Então, muita atenção também nessa parte da gestão. Readaptação, né, e as aposentadorias por invalidez e incapacidade permanente. A emenda 103, ela trouxe, né, uma norma possibilitando muito mais, né, facilitando para nós a readaptação. Não quer dizer que eu só posso fazer depois da emenda 103 e que só quem fez reforma pode fazer. Não, ela apenas fortaleceu os nossos argumentos aqui na questão da readaptação, né? Então, na hipótese do servidor poder ser readaptado, eu vou fazer isso antes de conceder um benefício previdenciário. Ele não pode exercer aquela atribuição do cargo, mas ele pode fazer um serviço administrativo, então ele vai fazer um serviço administrativo, né? Então, tudo isso que a gente tem aqui dentro dessa linha da possibilidade de readaptação. E pensando no regime previdenciário, é mais vantajoso, né? Para o regime que o quê? Que a pessoa possa exercer uma outra atividade
do que ser aposentado, né? Pensando até no pagamento do benefício pelo próprio regime ali em si. Tem casos, eu até achei muito, mas que o colega falou assim, não, 30% das nossas aposentadorias são por invalidez. Eu falo, nossa, 30% é muita coisa, né? Então, mas ele falava que era lá. Eu falava, dessa avaliação pericial, será que está sendo bem feita? Né? Então, tem que sempre acompanhar ali esses casos. E é até interessante os conselheiros mesmos fazerem esse acompanhamento também, tá? A acumulação de cargos e concessão de aposentadoria, grande problema. Esses dias o colega também relatou uma situação que eles foram multados pelo Tribunal de Contas aqui de São Paulo, tá? Que ele teve um caso que eles concederam aposentadoria e a pessoa acumulava cargo em outro regime ilicitamente. E eles foram multados pelo Tribunal de Contas, com toda a defesa, dizendo, olha, não tinha conhecimento, não tinha cruzamento de dados. Não adiantou, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa acumulação de cargos, né? Na concessão do benefício, pedir para o servidor se manifestar sobre essa questão de acumulação, né? E estar muito atento aqui para que você possa dar a opção. Identifiquei a acumulação de cargo, olha, você vai ter que optar, você vai onde que era ilegal, né? Você vai ficar lá, você vai ficar aqui, você vai se aposentar nesse regime, então vai sair do outro, para evitar problemas futuros para nós aqui nessa acumulação. Tudo bem? Vamos fechar aqui com a pensão. Alguns pontos de pensão por morte também, para a gente pensar e até estar muito atentos, tá? Primeiro, comprovação de dependentes previdenciários. Esse é o nosso maior problema na pensão por morte, né? Primeiro deles lá, a comprovação de união estável. E a gente brinca com um colega nosso que tem lá, né, que trabalha na Previdência, e a gente geralmente, né, trabalha e aquela coisa, né, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas o colega trabalha na Previdência, tem uma união estável, mas nunca fez um reconhecimento em cartório, tá depois lá, ele vivencia isso, né, de que, olha, todo dia pode acontecer alguma coisa, aparece aqui, mas tá tranquilo. Mas tem uma união estável, não tem reconhecimento de cartório. Se falecer um dos dois, o que vai acontecer? O trabalho aqui de você fazer o reconhecimento de união estável, né? Juntar documentos, o problema que a gente tem, documentos antigos que você não consegue comprovar, né? Então, toda uma discussão que a gente tem ali sobre essa questão. Hoje mesmo, enquanto eu estava sentado ali esperando a hora da palestra, eu vi uma notícia que fala lá que parece que a companheira da Gal Costa estava questionando judicialmente, né? Então, ela juntou alguns documentos no processo. Aí eu lembrei disso, falei, nossa, todo um trabalho que a gente tem que era uma coisa muito simples. Vai lá no cartório, faz uma escritura pública de reconhecimento de união estável e pronto, né? Mas acaba que a gente tem uma dificuldade muito maior. E aí, quando a gente vai comprovar, então, a gente precisa ter todo esse trabalho. É interessante, acho muito legal quando os regimes próprios conseguem ter o serviço de assistência social, que vai lá, faz o acompanhamento, verifica, né, em loco até isso. Mas aqui é importante você ter todo um processo para esse reconhecimento de união estável, né? Teve regime próprio também que já falou, eu acho absurdo, é o quê? Não, eu não faço reconhecimento de união estável administrativamente. Se quiser, ele que judicialize. Ou seja, já gera gasto judicial para o regime próprio também, né? Ele já nega o benefício e dá todo o trabalho para a pessoa fazer esse reconhecimento. Sendo que, às vezes, é muito simples, as pessoas conseguem comprovar mesmo, né, essa questão da união estável. E é importante a gente ter ali esses acompanhamentos, tá? Comprovação de filhos, né? Então, também ter ali, né, todo esse acompanhamento, toda a documentação. É interessante até ter cadastros de dependentes, que a gente já antecipa essas questões, né? Então, você precisa estar ali sempre com essa documentação bem atualizada, né? Dos filhos, que eu queria chamar a atenção sobre uma discussão do filho maior inválido, né? Um problema que a gente tem aqui sobre isso. Que é o quê? A situação de um filho maior, que também seria inválido, e ele seria dependente previdenciário ou não. Depende muito de leis, né? A gente tem que dar uma olhada na legislação. Tem legislações que aceitam, que colocam, né? Se o filho maior inválido for um filho inválido na data de óbito, ele permite que seja dependente previdenciário. Tem outras legislações que não falam nada. O INSS, por exemplo, ele não aceita, né? Então, ele acaba tendo que... Mas judicializando, acabam você tendo esses direitos aqui. Eu, particularmente, assim, pensando no caso, né? Lógico que você vê assim, olha, se você tem um filho, vamos supor que uma pessoa tem um filho com 30 anos. E aí tá lá. De repente acontece um acidente, fica tetraplégico, sei lá. Então, quem que vai cuidar?
Acaba que, geralmente, os pais que cuidam, né? Ou então, se não tiver casado, né? Se for casado, até a esposa cuida. Mas, se não for casado, os pais que vão cuidar. Então, passou a ser um dependente. Mesmo que seja maior, passou a ser um dependente naquela situação, né? Então, tendo que até poderia dar uma proteção. Mas é discutível, né, a questão previdenciária que você tem aqui. A legislação teria que olhar o que a sua lei prevê expressamente, tá? O INSS hoje não concede do que tem aqui, né? Oi? Se ele tivesse uma outra família, então outras pessoas vão cuidar, ele não é dependente mais do pai, né? Então teria toda essa discussão aqui para você avaliar, tá? Menor tutelado ou guarda, discussão que a gente tem, está no Supremo de novo, né? Menor tutelado ou guarda, por quê? A emenda 103 veio lá e falou, não, ó, é só o menor tutelado. E aí o Supremo quer analisar o quê? Se a emenda 103 poderia trazer essa previsão que somente o menor tutelado, ou se a guarda também poderia abarcar um dependente previdenciário, pela questão da proteção da infância e juventude. Então, toda a discussão que está lá no Supremo, novamente, sobre isso. O Supremo tinha decidido lá atrás que menor sobreguarda poderia, veio a emenda 103 alterando, o Supremo quer reavaliar esse tema, tá? A aplicação das regras de pensão por morte na data do óbito, tá? Então isso a gente tem que olhar muito. Então, ó, na data do óbito é a regra previdenciária que eu tenho. Vocês que fizeram reforma, vocês vão avaliar o quê? A data do óbito e a partir de quando entrou em vigor a sua reforma. Aí você vai aplicar a nova regra de pensão ou não. Eu não tenho regra de transição na pensão, né? Eu vou sempre observar ali a regra vigente ali na data do óbito, tá? E só um pouquinho que eu passo a pergunta, tá? Vou fechar aqui, esse é o último ponto mesmo. Aplicação dos redutores de acumulação dos benefícios. A emenda 103 trouxe lá que se eu acumular benefícios de aposentadoria com pensão ou mais de uma pensão, eu tenho que ter redutores, né? Então, aquele quadrinho que a gente tem lá, né, de um salário mínimo até acima de 4 salários mínimos, e vai considerando 100, 60, 40, 20 ou 10. Isso aqui eu aplico para todo mundo, até quem não fez reforma, né? Já tem que aplicar isso aqui desde 2019. Então, é algo que a gente precisa realmente fazer o acompanhamento dessa necessidade aqui dessas acumulações de benefícios e fazer esses cálculos, tá? Então, vamos estar atentos também. Então, pessoal, sim, por isso que eu pedi até para você esperar, porque era o último tópico mesmo. Esses são os principais, algumas coisas importantes que eu queria trazer para vocês, que a gente tem que observar na gestão e que influencia direto na nossa concessão de benefícios. Então, nós temos aquela preocupação, que eu falo muito assim, de guardar o dinheiro, mas a gente também tem que estar preocupado como que a gente vai gastar ele. Temos que preocupar as duas coisas, não é para esquecer um lado ou outro, mas sim que a gente possa fazer a gestão de todos os lados. Principalmente, às vezes o comitê acompanhar muito, ou o conselho deliberativo, né, acompanhar muito essas concessões, as discussões, ver como que está sendo aplicada a legislação e a gente ter ali um acompanhamento melhor da nossa concessão de benefícios também, tá? Então, vou abrir agora, vou passar aqui para o Cleiton e a gente pode abrir as perguntas de vocês. Muito obrigado a todos. Pessoal, pelo vasto conhecimento aqui do doutor, nós poderíamos ficar mais 1 hora aqui aprendendo com ele, mas temos um período, um horário aqui, um cronograma a ser seguido. Eu gostaria de que aqueles que fossem fazer perguntas, levantar, identificar o RPPS e o nome, que a gente está sendo filmado aqui. Então, vamos abrir as perguntas. Tinha dele ali, né? Dele primeiro e depois passa para ele. O meu nome é Edmilson, eu sou do IPREM de Lençóis. Sobre a guarda, quando foi estipulado lá na emenda constitucional 103 que o menor sobre guarda não fazia, foi excluído, mas aí no ECA fala expressamente, acho que no artigo 33, que o menor sobre guarda, ele, para fins previdenciários, ele tem direito à pensão do guardião dele. Isso, o que acontecia? Antes tinha a lei do regime geral, que tinha o menor sobre guarda, aí depois veio uma alteração legislativa para dizer que não ia ter mais. Aí a discussão no Supremo era essa. Uma lei posterior, revoga anterior ou não, o Supremo veio e falou assim, olha, o ECA é uma lei específica de proteção da criança e adolescente, ele sobressai a questão previdenciária, continua sendo proteção. O que o governo federal fez, né, na época? Na emenda 103. Então, Constituição, acima da legislação, ele colocou que não, que o
filho lá, só o que for tutelado, o menor tutelado. E aí que está a discussão do Supremo. Se poderia, não mais contra o ECA, porque é Constituição contra a ECA, digamos assim, né? Então, Constituição, agora você está usando lá os princípios de proteção da infância e da juventude da Constituição. Se ela poderia ou não trazer essa limitação. Está na mão do Supremo de novo para decidir para a gente. Tá? O que tem aqui? Ah, tá. O Magadá está lembrando aqui que umas decisões do Supremo, ele tem, a última que tem, ele está exigindo a comprovação da dependência econômica do menor sob guarda. Alguma coisa que melhora, digamos assim, as discussões nesse caso aqui. Tá? Meu nome é Paulo. Os municípios que não aderiram à emenda 103 acabou criando uma insegurança jurídica, né? Pode-se dizer assim, porque 2019 tinha as regras de transição. Hoje, nós estamos em 2024, apesar de não 5 anos, que regra que se aplicaria agora na transição, porque 2019 seria uma regra de transição, tá? Hoje, 2024, o que seria e que se aplicaria na regra de transição para os municípios que não fizeram a reforma? Tá, vamos lá. A própria Constituição, como ela fez uma alteração grande no normativo dela, né, colocando como princípios, ou seja, ela diz que agora cada município, cada estado vai estabelecer suas regras, ela já veio trazendo aquela exceção. Para aqueles que não fizeram reforma, continuam se aplicando as regras anteriores. Então, é meio estranho juridicamente dizer, a emenda 41 foi revogada, mas eu continuo aplicando ela para quem não fez reforma. Mas é isso, entendeu? Então... Sim. Mas a gente continua. Continua, porque a própria emenda falou que eu vou continuar aplicando as regras até que seja editada a lei. Sim, entendi. Tá, não. Vamos lá, acho que você está trazendo um pouquinho porque a gente falou daquela questão do direito adquirido, né? Mas, na realidade, a gente não para em 2019 como direito adquirido. Para quem não fez reforma, continua implementando os requisitos posteriormente. Então, por exemplo, em 2019, uma mulher tinha 28 anos de contribuição. Ela não teria direito adquirido, né? Porque teria 28 anos de contribuição, mesmo que tivesse a idade mínima lá de 55 anos. Mas ela foi passando, ela já tem mais de 30 anos de contribuição. Agora, então continua. Então, a regra é o quê? Aquela norma anterior, ela continua em vigor para vocês. Não foi revogada, então não precisa olhar direito adquirido lá atrás só. As pessoas podem implementar depois, para quem não fez reforma, né? É a mesma regra. Não, esquece a data, é a mesma regra. Emenda 41, emenda 47, artigo 40 para você normal, entendeu? Não mudou. Para quem não fez reforma. Ficou meio estranho, mas é assim que a emenda colocou para a gente, né? Tem um aqui, depois a gente passa, tá? Oi. Boa tarde. Boa tarde. No caso dos afastamentos para mandato eletivo, lá em Campinas, a gente tem os períodos em que ele era seletivo, os servidores, né, podiam ser seletistas até 92, certo. E posteriormente contribuinte do RPPS. E na época a gente tem alguns casos em que o servidor não fez, o servidor recebia por subsídio no cargo de vereador, não teve recolhimento e não teve repasse da Câmara nem para o RGPS nas devidas épocas e nem para o RPPS. E o Instituto, no caso, não concede, então, a aposentadoria. Eu não tenho subsídio para isso, eu não tenho base para conceder, porque eu não tenho isso na CTC do INSS e eu não tenho isso na CTC do ente. E, judicialmente, que a gente tem alguns casos, eles estão querendo cobrar, a prefeitura está pedindo para que se cobre do servidor esse valor, referente a mais de 15 anos de contribuição, o que não foi cobrado na época. Claro que é devido, vamos dizer, porque deveria ter sido recolhido, mas não foi má fé do trabalhador. Como que tem sido isso em alguns outros municípios? Tem sido determinado que se recolha desse servidor as contribuições? O que acontece? Em alguns casos, tem o pessoal que relata, que fala, olha, porque eu teria prazo de prescrição, né? 5 anos.
As pessoas falam, não, mesmo depois de 5 anos eu faço a cobrança. O pessoal paga. Ok, se ele pagou. Ele abriu mão do direito de prescrição. A prescrição é o quê? Eu não posso cobrar judicialmente. Se a pessoa pagou, ok. Mas se ele quisesse brigar, ele podia dizer, não vou pagar, e judicialmente ele teria reconhecido esse tempo sem a contribuição. Sobre esse período de seletista que você falou, a gente teria que ver o vínculo dele. Sua legislação permitia que ele estava no regime próprio ou não? Se ele não estava no regime próprio, aí a briga dele vai ser com o INSS lá, né? Para o INSS reconhecer o tempo dele e trazer na CTC. Se ele estava no regime próprio, aí sim fica a briga para a gente poder tentar fazer a cobrança administrativamente, se ele quiser cobrar, se ele quiser pagar ou não. Se não, ele poderia ter o reconhecimento até judicial desse tempo para a gente, né? Do que tem. Então, mas aí você era seletista antes, né? Então não tinha nenhum duplo, não teve duplo nenhum. Tá, então aí no caso seletista, aí teria que brigar com o INSS para o reconhecimento. O INSS faz reconhecimento sem contribuição, tá? Só que a grande dificuldade, você tem que comprovar tudo isso. Então o que a gente pode ajudar é dar documentos para o servidor para ele levar lá e comprovar vínculo, comprovar a contribuição, né, se teve naqueles períodos, para o INSS poder fazer esse reconhecimento. Tá? Não, administrativamente também. Faz. Uhum. Depois, você tem alguém aí, né? Depois tem ela lá, tá? Mas tem ela ali antes, que ela tinha pedido até antes dela, mas é o quê? Tá? Oi, boa tarde. Boa tarde. Você citou aquele artigo que diz que o último salário da aposentadoria seria o último salário do servidor, Tá. que não se aplica mais para quem fez reforma. Até citou o exemplo que a média daria 5 mil e o último salário sendo 4 mil baixaria a aposentadoria. No município que não fez, que fez a reforma, como fica? Tá, Pela média? Não é a integralidade que acabou, tá? O que tinha é que no cálculo da média, eu ainda tinha que comparar o valor da média à última remuneração do cargo. Para quê? Para dizer qual o valor do benefício, no cálculo da média. Então, ele ia lá, pegava 80% das maiores remunerações, né, atualizava tudo, pegava 80% das maiores remunerações e encontrava uma média. Deu 5 mil. Mas a remuneração do cargo é 4. Eu só podia pagar uma aposentadoria de 4 mil. Isso é na média. A questão da integralidade, né, então, dos proventos, né, da integralidade da remuneração mesmo, que é as regras de transição da emenda 41, da emenda 47, isso continua. Até mesmo nas novas regras de transição da União, continua. Ela tem um requisito a mais na regra de pontos, mas ainda continua, tá? Para quem não fez reforma, continua a mesma coisa que era antes da emenda 103. Você vai aplicar aqueles fatores que estão lá, da emenda 41, lá da emenda 47, implementou aqueles requisitos, ele vai ter direito à integralidade lá, né, da remuneração, que é a última remuneração do cargo. Para quem recebe pela média, vai continuar recebendo, vai ter o cálculo da média nos 80% maiores, e eu vou limitar a média também à remuneração do cargo efetivo. Para o novo cálculo de média da União, eu não preciso mais limitar a remuneração ao cargo efetivo para a média. Entendeu? Para quem fez reforma. Para quem não fez, eu continuo limitando. Essa é a diferença que tem. Tá bom? Obrigada. Nada. Ela bem aqui, Cleito, por favor. Pessoal, E aí a gente passa para a última aqui, né? Lá, ó, de azul, lá atrás. Isso. E aí, quem era aqui? Ela? Eu sou do Vale Prev, né, de Valinhos, e eu tenho uma dúvida pelo seguinte, a gente está com nós somos de 2000, o nosso regime, né, é de 2013, Tá. E a gente teve recentemente aí uma decisão em segunda instância do Tribunal de Contas de que a gente, numa interpretação que eu entendo que parece inconstitucional, né, com relação à emenda 41. Certo. Que ela não estabelece requisitos para integralidade, somente a data de ingresso, né, no serviço público. Pelo menos era assim nosso entendimento. Só que nessa decisão do Tribunal de Contas, houve essa interpretação que, na verdade, o regime deveria já existir em 2003. Queria saber a sua opinião sobre isso e se o Instituto deveria judicializar essa questão quanto à inconstitucionalidade. Como é que é? O tribunal entendeu que vocês já que tinha que existir regime próprio em 2003? Isso, para a gente poder ter integralidade e paridade. Estranha essa decisão, por quê? Então, porque assim, eu queria explicar, estranho esse entendimento. Depois, se você tiver e quiser compartilhar comigo a decisão, eu agradeço, para eu poder dar uma lida. Porque assim, o que o Centro entendeu, né? Você podia ter um regime estatutário antes, com vínculo ao regime geral. Acontecia isso, né? As pessoas eram estatutárias,
e estava vinculado ao regime geral porque não tinha aposentadoria e pensão pelo município. Aí, nessa hipótese, já existia ali, então, um regime estatutário e eu posso fazer a migração do regime previdenciário mantendo as regras anteriores a 2003. Por quê? Porque já houve um ingresso em cargo efetivo no município antes de 2003, só que o vínculo previdenciário era regime geral. Então, a gente só separar o que é vínculo trabalhista e o previdenciário, né? Diferente quando é seletista, né? Que aí ele é um empregado público, ele não é cargo efetivo, e eu faço a transposição depois. Aí, nesse caso, que é o que a gente sempre defende, não posso aplicar as regras de transição. Por quê? Porque ele não era servidor titular de cargo efetivo lá em 31 de dezembro de 2003. Entendeu? Depois me passa esse caso, depois se quiser aqui, você me manda no WhatsApp lá, para eu ler junto com você e a gente vê direitinho. Pode ser? Tá? Nada. Então, eu queria entender qual que é a decisão do tribunal para ela ali, nesse caso, se é só o estatuto ou não. Valinhos, Valinhos dela. Valinhos, Pode. Você viu? Ah, tá. Ah, é? Vamos ver isso. Quer encerrar? Sim. Pessoal, vamos encerrar aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos, em especial aqui do palestrante, aqui, Dr. Leonardo, pela brilhante explanação. Muito obrigado, doutor. E trazer um mimo aqui da PEPREM ao doutor aqui, ó.